Aí o cachorro tá latindo. Olá, você está conosco em mais uma edição, na verdade, na primeira edição da segunda temporada do podcast Legislativo Educa, parceria entre Movimento Voto Consciente e ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e dos Tribunais de Contas. Semanalmente, Humberto Dantas e Roberto Lamari trazem uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de Contas espalhadas por todo o Brasil. É isso mesmo, pessoal. Os legislativos têm escolas e elas reforçam a democracia. Antes de iniciar, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados, vão ao ar nos canais da Abel e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify pelo Legis Tracinho Ativo Movimento Voto Consciente. Além disso, também estamos em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do nosso querido estado do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Lamari. Agora começou a segunda, hein, Lamar? Segunda Pois temporada. é, Engatamos a segunda. Tá bem, querido? pois é igual a Netflix, não é verdade? Nós Ó. fechamos uma primeira temporada, quem quiser pode ir lá, tem 100 programas, né? Muito Mano de interessantes. Deus. E agora começamos com o primeiro programa e vamos para uma cidade muito importante do estado de São Paulo. Nós vamos para Campinas. E quem Gigante, estará aqui gigante. hoje? Hoje, a nossa convidada, né? Ela já ingressou no trabalho da educação legislativa há muitos anos, por meio do seu ingresso na carreira de servidora lá na Câmara Municipal de Campinas, onde ela ocupa o cargo de analista legislativa pedagogo desde 2014, desculpa. E ela tem formação em pedagogia, especializações em direito público, gestão pública, psicopedagogia e gestão de pessoas. Vamos conversar hoje com a Nelly Monteiro. Ó. Tá bem, Nelly? Tudo bem, muito prazer. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Nelly Monteiro Castanheira. Ó, tem a Castanheira também. Tem Lamari Castanheira. falou dos Monteiros, mas não falou dos Castanheira. Olha lá. Tem que falar da Ah, mas o Castanheira. nome artístico da Nelly é Nelly Monteiro. Ah, Muito bom, muito bom. olha que virou Nelly Castanheira, hein, Lamari? Olha! Eita, rapaz. Nelly, diz uma coisa pra gente. Escola do Legislativo de Campinas, né? Nossa querida Elecamp. Conta um pouquinho pra gente da história dela, né? Quanto tempo ela tem de vida, como é que ela está estruturada aí na Câmara de Campinas, para a gente poder falar de tantos projetos bacanas, mas primeiro um pouquinho da história dela, assim. Quantos anos ela tem? A Elecamp tem 11 anos e meio. A Câmara de Olha, Campinas passou por uma reforma administrativa aí em 2014. Fizeram um concurso público muito robusto aqui em Campinas. Ingressaram nesse concurso mais de 170 servidores e dentro dessa reforma administrativa já estava prevista a Escola do Legislativo, que foi logo de cara também intitulada de Elecamp, né? Eu passei nesse concurso em 2014, cargo de analista hum, legislativo pedagoga, e vim com essa missão aí, já fui lotada diretamente na Elecamp. Tenho alguma experiência na educação, tenho bastante experiência na educação, inclusive ingressei na educação em 99, mas eu nunca tinha ouvido falar em escola do legislativo. E nesses 11 anos, a Elecamp evoluiu bastante, né? Nós iniciamos aí, então, com uma pedagoga, depois nós temos alguns técnicos legislativos, e hoje nós estamos com 4 pedagogos na Elecamp e um corpo técnico aí de quase 10 servidores. Mas também para dentro de uma Câmara de 33 vereadores, quase 500 servidores, um município de 1.200.000 habitantes, acho que Campinas, de fato, merece uma escola do legislativo desse porte. que legal, que Ó, legal. Que muito bom. bela história, hein? Que bela história. Agora você vai me contar um pouquinho da Elecamp, né? Só para o pessoal saber, embora é uma outra temporada, as perguntas continuam praticamente a mesma, porque a gente quer saber qual é a estrutura da escola, como ela funciona, tem projeto pedagógico, como é que é a estrutura de trabalho de vocês e como vocês trabalham. A Elecamp conta ali com uma diretoria acadêmica,
É, aliás, antes de ter essa diretoria acadêmica voltada para servidores de carreira, nós já tivemos alguns diretores comissionados, já passou por aqui o doutor Roberto Delfino, né, nosso colega, nosso parceiro de longa data, foi meu Figura, hein? diretor, figura, que desenvolveu bastante a Elecamp, aliás, dentro da sua gestão. E depois, nós temos então agora essa diretoria acadêmica, temos uma coordenação pedagógica, e temos um núcleo de projetos especiais. A gente desenvolve desde 2018 o nosso Parlamento Jovem. A gente, logo que eu ingressei aqui, uma das primeiras tarefas como servidora, ainda no estágio probatório, foi desenvolver o regimento interno da escola. Então, ele saiu do papel, ele foi instituído aí logo nos primeiros 6 meses da Elecamp. E nós, desde lá, a gente tem também o projeto político-pedagógico, a gente tem planejamento anual, que a gente optou por fazer sempre antes do ano de execução, a gente passa pelo crivo aqui da diretoria-geral e da presidência, um pré-planejamento para que a gente tenha mais autonomia para desenvolver as atividades da escola. Que legal, hein? Que bacana. Agora, Nelly, o que você considera assim que são os projetos mais relevantes da Elecamp? Assim, o que você entende que o legal é que você consegue, você é testemunha viva da história da Elecamp, né? Quer dizer, você é uma servidora que entrou no concurso que fundou a escola. Quer dizer, o que você entende que tenham sido os grandes projetos da Elecamp e o que você destacaria que continua até hoje e que a galera do Legislativo de Campinas olha assim e o olho brilha, a galera fala, nossa, isso é incrível, isso é maravilhoso. Quais são os elementos? Como ele está dentro de um município grande, de uma Câmara Uhum. bastante robusta, de um corpo técnico bastante grande também, por ter tido esse concurso em 2014, teve um outro concurso aqui em 2024, o carro-chefe da Telecamp é a capacitação interna. Legal, legal. A gente trabalha de maneira muito exaustiva, sim, capacitação interna. Nós temos servidores aqui que estudam muito, é um concurso de alto nível, então as pessoas elas não saem daqui. Os que entraram em 2014, pouquíssimos saíram, eles fizeram carreira mesmo. Nós temos, inclusive, um plano de carreira voltado a essas capacitações que são ministradas aí pela escola. A gente tem esse plano de carreira instituído que faz com que os servidores tenham interesse em estar sempre se capacitando, né? O Parlamento Jovem foi instituído lá em 2018, então, como a gente tinha uma demanda muito alta de capacitação interna e poucos servidores, a Elecamp tinha só 2 servidores lá em 2018, foi só em 2018 que a gente conseguiu instituir o Parlamento Jovem, que é a menina dos olhos da Câmara, né? Então, a gente Uhum. trabalha aí com escolas municipais, públicas e estaduais e particulares. Então, desde sempre, a gente trabalha com esses três, núcleos, o que é muito, muito interessante. Você vê jovens da periferia aqui de Campinas, de uma cidade desse tamanho, discutindo políticas públicas, pensando em projetos, dentro do Parlamento Jovem, com jovens aí das melhores escolas particulares de Campinas, sabe? Então, é uma experiência bastante interessante. Outro que eu gosto bastante, que tem tido muita aceitação aqui do município, é o Câmara Universitária. Então, Campinas também tem inúmeras faculdades que a gente faz essa parceria e traz eles para dentro da Câmara, para conhecer o papel do legislativo, o papel do vereador e desenvolver uma característica peculiar desse Câmara Universitária é que, como Campinas tem uma estrutura técnica bastante robusta, então a gente tem aqui analista de pedagogia, de psicologia, de arquitetura, de ciências contábeis, advogados, procuradores, então eles conseguem ver dentro do legislativo uma similaridade com a faculdade que eles escolheram. Então, eles passam um dia aqui, conhecem um pouco do legislativo e têm a experiência de ver, eu estou fazendo psicologia. Tem um psicólogo, um analista psicólogo dentro da Câmara. Como que é o trabalho desse psicólogo dentro da Câmara? Então, é um projeto que a gente acha que é bastante interessante, está se expandindo cada vez mais também. Que Legal. Olha, legal, hein? eu daqui a Bacana, pouco vou bastante coisa. falar da APEL, mas eu vou chegar lá, mas eu quero fazer um gancho aí com a sua resposta, porque é uma coisa interessante. Eu tive, na pós-graduação, no mestrado, aliás, eu estudei algumas escolas, e estudei a escola de Campinas, que era uma escola importante. E realmente eu percebi essa característica que você disse, de ser realmente voltada à capacitação do servidor
na maioria das suas atividades, o que é muito bacana e atende ao artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal. Mas eu te pergunto, aí vai assim uma questão. Eu não sei como é que funciona Campinas, e aí essa é a pergunta. Porque em alguns lugares, a capacitação do servidor, quer dizer, o entendimento de capacitação é uma, e algumas outras atividades recaem sobre o RH, né, sobre recursos humanos. Certo. Né? Como, assim, às vezes, quando a gente fala alguma coisa como até foi falado no encontro da PEL, a coisa de saúde mental, tal, isso na maioria das vezes recai sobre o RH e não é uma educação legislativa propriamente dita, seria não seria capacitação do servidor, né? Mas é uma importante atividade para o servidor. Então eu te pergunto, como funciona essa interação? Existe uma diferença ou a escola assume às vezes do RH? A capacitação técnica dos servidores é exclusiva da escola. Então, a gente faz aí uma pesquisa de demanda, né? Porque as legislações estão sempre mudando e 10 anos depois a gente tem aí, sei lá, procuradores que precisam estar sempre atualizados. Então, a gente faz a previsão aí de contratação de congressos. As pessoas participam muito de congressos aqui para estar sempre atualizados e lidando com quem, de repente, escreveu a lei ou escreveu um livro sobre determinado assunto. Mas essas outras capacitações voltadas para biopsicossocial, a gente tem aqui uma coordenadoria de saúde e o RH, que fica mais à frente dessas atividades, e a escola dá o apoio só na emissão dos certificados, porque como a gente tem aqui uma estrutura de progressão de carreira, então a gente dá o apoio exclusivamente nessa questão dos certificados. Muito legal, muito legal. Bem interessante. Nelly, a gente ouve muito, né? A gente já entrevistou aqui alguns colegas nossos desse universo da educação legislativa, desse universo das escolas do legislativo. A gente já trouxe algumas pessoas aqui da região metropolitana de Campinas e às vezes até de um interior, que não é exatamente região metropolitana de Campinas, mas tem a escola de Campinas como uma referência, tá ali perto e coisas desse tipo. Sim. Como é que tem sido a preocupação da Elecamp na construção dessa rede? Porque hoje você preside a APEL, né? A Associação Paulista de Escolas do Legislativo. Mas é anterior a essa presidência, a essa preocupação dessa construção dessa rede. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa preocupação, sobre esse compromisso que vocês têm de instruir cidades próximas, e às vezes nem tão próximas, no que diz respeito à constituição de suas escolas do Legislativo. Eu acho que isso aconteceu de uma maneira muito orgânica, sabe, Humberto? Que legal. A escola, n- apesar de ter quase 12 anos, mas foi ontem também, né? É, a gente não tinha essa pretensão, mas como a região metropolitana de Campinas aqui, as cidades são de fato muito próximas, e nessa década houve um avanço exponencial de criação de novas escolas, elas buscaram na Elecamp essa referência porque a gente já tinha a escola constituída, né? E também uma outra coisa que a gente, na medida do possível, muitas ações foram estendidas à região metropolitana. Já até antes da pandemia, a gente estendia muitas ações à região metropolitana. Então, vinha, participava e voltava, e aí fomentava dentro da sua Câmara lá a necessidade de ter essa iniciativa própria, e a gente ajudou muitas câmaras da região aqui a constituir as suas escolas. Eu sempre falo que não existe um modelo de escola, mas você pode ter algumas referências e a depender do porte da cidade, da estrutura da Câmara, dos objetivos desse corpo técnico, enfim, político também, vai se constituir ali a escola, né? Você vê que tem escolas dentro do mesmo estado com características muito diferentes, né? Tem escola que não tem, não é voltada à capacitação interna, por exemplo, são atividades mais voltadas ao público, né? E nós sediamos também alguns encontros da APEL, né? Mesmo antes de vir à presidência, nós sediamos alguns encontros da APEL, que também tornou a nossa atividade, a logística de Campinas uma referência. Então, acho que isso talvez responda essa ideia de que nós nos tornamos referência no estado de São Paulo, porque a gente fomentou atividades que foram estendidas a muitas câmaras, e aí eles vieram buscar essas referências, a gente sempre muito solícitos em ampliar isso de maneira
de fato, muito orgânica, sem pretensão de dizer que a gente nem sabia que a gente estava construindo essa rede, entende? A gente Uhum. estava trabalhando para que ela fosse construída, mas não era de maneira intencional. Que Exato. legal, que legal. Muito Bom, legal. até é importante a gente dizer, para quem não é de São Paulo, está nos ouvindo ou vendo, quer dizer, Campinas é uma importante cidade aqui, né, de São Paulo, que tem uma região metropolitana, né, que pertence a Campinas. Então, tem muitas cidades ali em volta de Campinas, porque Campinas naturalmente exerce uma condição de liderança ali por cidades até que não são tão pequenas assim, tem as cidades médias ali na região e tem cidades pequenas. Então, é para quem não aí é de fora, de repente não conhece Campinas, mas é uma cidade extremamente importante e grande do estado de São Paulo. Nelly, é, vamos à APEL. Aí você chegou Vamos. à presidência da APEL, né? Eu acho que isso é um momento realmente importante, não só para você, mas para o movimento de escolas no estado de São Paulo, que eu acho que é isso que é o ponto importante. Mas o que que você está pensando, o que que você está imaginando, qual é a sua meta de gestão aí à frente da APEL? Bom, primeiro contar um pouquinho aqui, né? Eu estava lá na criação também da APEL nos bastidores, Sim. quando tinha aí o Lamari junto com o seu Roberto, Adalberto, né? Se movimentando ali, porque além de Campinas, Itapevi também era uma escola do Legislativo bastante forte. E vocês viram essa necessidade, então eu mesmo que nos bastidores sempre estive ali, sempre estive também muito ligada à ABEL, e trabalhando, sempre trabalhando muito para que isso acontecesse. Quando veio o convite para a gente assumir essa presidência aqui da APEL, da parte do Lamari, né, me trouxe essa ideia, eu te confesso que a princípio não existia nenhuma pretensão da minha parte nesse sentido, mas eu vi que era uma oportunidade, né? 10 anos depois, a Câmara de Campinas já tem os nossos processos consolidados, a gente tem um reconhecimento interno e externo expressivo. Nós estamos num momento político interessante, porque o nosso presidente é um apoiador da escola, um entusiasta de escolas do Legislativo. Eu falei, é o momento da gente dar a nossa contribuição. Então, eu acho que é um momento bastante interessante e quando eu coloquei isso para o grupo também tive muito apoio, então a gente, dentro da nossa gestão, o que a gente pensou em fazer? Designar diretores regionais, porque como de fato eu falei, aqui na região metropolitana de Campinas, a gente tem aí 20 cidades na região, mas tem outras muitas cidades próximas que já têm as suas escolas do legislativo, mas a gente queria pulverizar isso no estado todo. E a gente sabe das dificuldades lá, desde o oeste do estado até o litoral, Vale do Ribeira e tudo mais. Mas a gente está se comunicando cada vez mais, esses diretores estão fazendo essas visitas às câmaras que não têm escola para falar a respeito da ABEL, da APEL, da importância da escola do Legislativo, e a gente tem avançado bastante cada vez mais em constituição de escolas. Então, o Que compromisso legal. dessa gestão é constituir o maior número de escolas do Legislativo no Estado de São Paulo possível, dentro desses 2 anos da nossa gestão, de uma maneira em que Hoje somos quantos? todo mundo possa contribuir, entendeu? Que legal. Não só a Você tem ideia de diretoria, quantos? mas todas as escolas que existem possam contribuir. Então, eu criei a escola. Nós temos, por exemplo, a escola de Andradina, que foi criada há 3 meses. Mas Ó, é tão novinha, mas ela já consegue ali no seu entorno dar contribuições para câmaras que ainda não tem nada. Ela pode ser um polo, ela pode ser um centro de referência para essa região, porque a gente, né, o estado é muito grande, são 645 municípios. Então, essa é a nossa ideia principal enquanto gestão desse biênio aí. muito legal, muito legal. Você tem um número assim de quantas escolas a gente tem no estado hoje, Nelly? Quando peguei a diretoria, a gente não tinha isso tão mapeado, mas hoje tinha a ideia de que era cerca de 90 escolas. Logo nos primeiros 15 dias, a gente fez esse mapeamento, chegamos a 116 escolas e nós estamos hoje com 130. 130 Olha escolas. só, 130 escolas do Legislativo. Passamos 130 Minas escolas, é. Gerais. Passamos Minas Gerais. Aliás, o pessoal de Minas está olhando, a minha obrigação aqui é fazer a competição, sabe? Então, o Ah, pessoal de Minas,
Vamos lá, agilizar aí. Vamos, exatamente. Não, e Minas tem chance de ser maior porque tem mais Sim, município, Tem mais tem mais 130 800. municípios. Tem uma hora que sobre. nós vamos perder. Tem uma hora que nós vamos perder. Não, tô no limite, É, mas a ó, hora que todo mundo tivesse, né? A hora que todos os municípios do Brasil tiverem as suas escolas, São Paulo vai perder, na Lamar. São Paulo vai ficar em segundo lugar. É, É. Mas ó, o número que a Nélia nos passa é um número que, arredondado aqui, dá 20% dos municípios do estado de São Paulo. Quer dizer, um em cada 5 municípios tem escola do Legislativo. Isso é muito sim, emblemático. Agora, é claro, né, Nélia? Não é simplesmente pensar, cada 5 municípios que eu andar vai ter uma escola do Legislativo. Quer dizer, tem algum lugar que concentra mais, assim? Eu imagino, por exemplo, que Campinas e região deve ter muita. É. Mas tem é. algum lugar assim que concentra mais e alguns lugares que tenham menos? Assim, vocês já olharam para esse mapa ou essa análise ainda está sendo realizada? A gente tem tentado mapear isso sim. Campinas e a região metropolitana é o que mais concentra. Depois tem a Grande São Paulo, que inclusive nós Legal. optamos por fazer o próximo encontro da APEL em Barueri, para atingir aí essa região da Grande São Paulo. E depois a gente tem esporádicos no oeste, né, no Vale do Ribeira, no litoral, então aí já são números menores, assim. Mas a gente vem trabalhando para que essas escolas constituídas se fortaleçam cada vez mais e possam ajudar outras, né? É aquela região agora de Rio Preto, ali, São José do Rio Preto e tal, agora está começando, me parece, a surgir muitas escolas ali, mais ou Sim. menos. E também a Começou. gente vem trabalhando na APEL para que as pessoas se filiem à ABEL, né? Para ter a Abel como referência. Então, essa semana, ó, depois do nosso encontro, que foi sexta-feira, na segunda-feira eu já recebi um contato do presidente da Câmara, de Luiz Antônio, falando assim: a gente quer protocolar a resolução de criação da escola essa semana. Ajuda a Ele gente a falou, montar essa falou. resolução. Estava animado lá o presidente É, da região, De Luiz Antônio. Luiz Antônio. Luiz Antônio, É é. uma cidade de Beleza. 12 mil habitantes, acho que é, que ele me Sim, contou, sim. né? São Mas tantos municípios, Lamari, ou Lamari Dantas, que às vezes eu falo assim, eu fico tentando me localizar no mapa, sabe? Qual Hum. é a região, né? Porque são 645 municípios, imagina. Então, às vezes fala um nome que não é Mas tão você familiar sabe, para a gente, mas de qual você, região? você deu um dado que chega próximo de 20% de escolas no estado de São Paulo. 20,1. Quando a gente criou a APEL, nós tínhamos 5% de escolas. Né? Você vê, é um Ou seja, crescimento razoável Cresceu nesses anos bastante. todos. Cresceu significativo. muito, sim. Quantos anos tem a APEL? A APEL PEL é de 2017. é, Tem 10 anos, nem 10 anos, tem 8 anos a tem 8 APEL. anos, cresceu bastante esse movimento no estado. Tem crescido. E eu acho que agora está no melhor momento, né? Eu acredito. E a Nelly tem feito aí um trabalho de peregrinação pelo estado e de conversar com o pessoal que está dando resultados. E esses eventos funcionam muito, né? Porque as pessoas se Sim, empolgam com a educação legislativa e falam, não, é igual o presidente lá de Luiz Antônio, já saiu animado. E outros que estão com essas escolas mais ou menos devagar, os presidentes vão e a coisa muda muito, né? Aconteceu isso no evento também, aqui em Pirapora do Bom Jesus. O presidente estava lá, sim. já me ligou também, está super empolgado em botar, aí é uma cidade pequena, mas eles têm uma estruturinha lá bacana, e o presidente falou: não, eu vou botar essa escola para frente. Isso é muito bom, muito bom. Perfeito. Sabe uma coisa que também é Galera. interessante pontuar, o Dantas? Que a Hum, gente fez, né, tá fazendo de maneira significativa nessa gestão, o intercâmbio entre as escolas já constituídas. Então, isso é legal. a gente tem colocado aí, né, tem alguns parceiros, né, alguns parceiros, inclusive, da escola de Itapevi, que o Lamar é presenteado com profissionais brilhantes lá na escola dele. Eu falo para ele que ganhar prêmio com essa equipe, não, meu Deus, fica fácil. Então, a gente tem ali o Jadson, tem o Marcelo, que estão fazendo intercâmbio, indo a outras câmaras. Eu tenho aqui em Campinas um procurador que já fez alguns trabalhos comigo. A gente foi para Barretos esses dias. Tem a Daniela Smith, que está falando sobre o autismo no estado todo. Hoje, inclusive, ela está em Miracatu, vai fazer uma palestra amanhã de manhã
a respeito do autismo lá em Miracatu. Então, a gente tem algumas parcerias e a gente está difundindo isso pelo estado todo, para trazer essa sinergia entre as câmaras, sabe? E as escolas constituídas, já constituídas, né? Muito legal, Maravilha, muito legal, maravilha. muito legal. Agora, Nelly, diz uma coisa, a gente falou da escola, falou, enfim, uma série de questões, olhou para a PEL, olhou para as outras cidades, tá? Mas como é que é legitimar a escola para dentro da casa, assim? Você falou, eu acho que uma coisa que você disse que é super importante no que diz respeito à consolidação de uma escola do legislativo é ser uma boa escola de governo para ter ao seu lado os servidores da casa, observando a escola como um espaço necessário para suas respectivas carreiras. Mas como tem sido ao longo desse tempo trabalhar com os, me corrija se eu estiver errado no número, né, mas trabalhar aí com os 33 vereadores de Campinas, porque Sim. é uma casa robusta, assim, ela é bem maior do que boa parte ou do que parte expressiva das assembleias legislativas do Brasil, em número de Sim. representantes. Quer dizer, como é que tem sido esse trabalho junto aos parlamentares? Assim, suave, meia calabresa, meia mussarela, difícil? Como é que tem sido esse negócio? Olha, eu costumo dizer que trabalhar com educação legislativa não é diferente de trabalhar com educação. Então, você tem que ter muita resiliência. No É, início, né, assim, em 2015, nós já fizemos eventos aqui exclusivamente destinados a assessores e vereadores e eu tive 6 inscritos. Eita, Um evento que eu pensava que eu ia ter ali 50 pessoas, pelo menos, eu tive 6. E aí a oxe. gente pensou, bom que esses 6 vão aproveitar. E que bom que esses 6 vão sair daqui com conhecimento e vão nos ajudar a trazer na próxima vez, quem sabe, mais 6, e aí a gente vai fazendo isso. Hoje, não vou dizer que a gente está nadando em águas tão calmas assim, sabe? Porque, né, as legislaturas vão mudando, os vereadores vão mudando, aí chegam vereadores que não conhecem tanto o trabalho, mas a gente precisa sempre trazê-los para próximo, né? E também nas conversas que eu tenho tido com outras câmaras, e pela experiência que eu tenho já dessa uma década, e pelo quanto que estive próximo do Lamar, do Dr. Florian, de todas essas pessoas que estavam pioneiramente nisso pelo Brasil, né? Participei da maioria dos encontros da ABEL também, a gente vai consolidando aí uma ideia do que seja escola do legislativo, o quanto que isso vai, não só olhando para dentro da Câmara, né? É, a gente precisa fazer eles entenderem que todo mundo ganha com isso, né? Então, se a gente está pensando em ter um poder legislativo fortalecido, a primeira pessoa que é vista como poder legislativo é o próprio vereador. Então, é o vereador que vai encontrar o munícipe ali na padaria, na hora que ele for comer uma pizza. Então, a gente vem trabalhando com eles em todas as oportunidades que temos. Como eu falei, a gente tem agora, atualmente, uma presidência muito parceira com relação a isso. E também o corpo técnico da casa. Eu tive uma conversa a respeito disso hoje, assim. É muito interessante que todos os servidores da Câmara, independentemente de estar ligado à escola ou não, de estar trabalhando ou não na escola, se sintam parte desse processo, porque isso é fortalecimento dos servidores como um todo. Então, você ter uma escola do legislativo, seja em Campinas, ou seja, no menor município do estado de São Paulo, do Brasil, que tem um reconhecimento, que está ajudando ao órgão que você passou num concurso, que você está trabalhando nesse órgão, mesmo que temporariamente, ser visto com mais respeito pela população, você faz parte desse movimento, entendeu? Então, é muito interessante que os servidores valorizem as suas escolas do legislativo, independentemente de estarem ligados diretamente a ela ou não. agora eu Muito tenho que fazer legal. um testemunho Lamari, aqui. Ah, você Lamari, vai. É só um testemunho. É um é testemunho. rápido. Que seja rápido. Eu É um testemunho. flexibilizei muito naquela primeira temporada. Não, mas é fazer um testemunho que a Nelly tem uma sorte lá, sabe? Ela tem um presidente que é o Rossini, que é um Tem. cara fantástico. E E ele gosta da educação do modo geral e dá um apoio muito grande à educação legislativa por meio da escola da Elecamp. E agora ele até ajuda, né, nesse processo da ajuda APEL. muito. E É. eu percebi que ele está gostando da Ele coisa. gosta, é.
A Que gente legal. coloca ele, quando a gente vê muita resistência em alguns presidentes, a gente coloca ele para falar com o político ali, para testemunhar a importância do quanto a escola faz diferença dentro de uma Câmara, né? Porque ele está na segunda gestão como presidente, mas ele é vereador de 7 mandatos já. Então, ele está aqui bem antes da escola ser constituída e ele consegue ver drasticamente essa diferença de antes e depois da escola. E nos ajuda Sensacional. muito. Que legal, hein? Que legal. Roberto Lamari, o primeiro abraço da segunda temporada do podcast Legislativo Educa, meu querido. O primeiro abraço vai para uma escola da região de Campinas, né? Eu ia falar abraçar todas as escolas, seria legal abraçar todas, e a escola de Campinas, né? Mas Presidente Rossini, Pranelli, mas eu queria uma pessoa especial que eu senti falta dele lá no encontro. É de Montemor, o Márcio de Montemor, Márcio, né? nosso Que é uma querido grande Márcio. figura, e eu senti falta dele no último encontro. Então, vai para ele o meu abraço, né? Que Boa, também bem dado, hein? sediou o grupo, o evento anterior a este Sim. último, né? Grande abraço ao Márcio de Montemor. Boa. Nelly, abrace, Nelly. Abrace à vontade, né? Bom, eu também poderia dizer que vou abraçar todas as câmaras do estado de São Paulo e todas que criaram as suas escolas recentemente, mas eu vou deixar um abraço também para uma pessoa que fez muita falta nesse encontro, que foi o Dr. Clóvis, lá da Câmara de Barretos, o Ah, diretor da Escola do Legislativo de Barretos. E vou deixar o nosso abraço também para o presidente Luiz Antônio, que está com tanto entusiasmo aí para criar a sua Escola do Legislativo. podia fazer o próximo Como um é que encontro chama o em presidente Luiz Barretos, hein? Antônio? Luiz Antônio, não, Valmir. brincadeira. Valmir. Valmir. Muito bom. O, Muito bom. Humberto, um encontro em Barretos na época da festa do Valmir do peão. Chapéu. Ele usa chapéu. Rapaz, o cara tirou foto comigo com o chapéu, ele ficou da minha altura. Aí ele tirou o chapéu, ele ficou bem pequenininho. O chapéu tem uns 2 metros de altura. Ah, tinha um Valmir desenho Fio Fio animado é o que o nome cara tinha um político dele. chapelão, assim, era legal. Tinha um Eu desenho tô animado vendo que esse era. encontro em Barretos, no meio da festa do peão. Vai ser. Ó, eu vou deixar o meu abraço dessa semana por uma figura querida que foi citada pela Nelly e que foi uma das primeiras pessoas que me recebeu nesse universo das escolas do Legislativo, que foi o Roberto Delfino, aquela figura. Aê! Eu vou Sim. deixar um abração para o Roberto e vou dizer aqui para vocês que, com o apoio da Abel e do Movimento Voto Consciente, trabalhos técnicos de Aline Floriano e Ingrid Ferreira, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do parlamento e dos tribunais de contas espalhadas por este país. Beijo, Lamari. Até a próxima, querido. Beijo, tchau, me liga. Vou dar aula no nosso parlamento Muito universitário agora. obrigada. E Nelly, um beijo e obrigado. Um beijo para vocês também. Muito obrigada, viu? Sensacional.